Fala você que se liga no Link Sport Clube Podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos ao vivo para mais uma edição e olha, dezembro é época de férias, então você que tá curtindo as suas férias aí, já colocou aquela carne esperta na churrasqueira que eu sei, então abre a sua cerveja, ou seu refrigerante, falei cerveja em homenagem aos componentes da mesa hoje, porque nós vamos falar de seleção brasileira, o ciclo demoníaco, realmente, vamos falar o que dá pra esperar dessa seleção, que até agora deu mais motivos pra gente chorar do que pra gente sorrir. Eu sou Henrique Canelo, apresento mais essa edição do Link Sport Clube, te convocando a descer o dedo no like, a se inscrever, ativar o sininho e compartilhar a nossa transmissão. Lembrando, aqui você conviveu durante essa temporada com vários sorteios. iPhone 16, bola oficial, camisa oficial, perfumes importados. E olha, esse ano que vai chegar agora, 2025, vai ser tudo isso e muito mais pra você. Então não perca nenhuma live do Link Sport Clube. Além de tudo, você fica muito bem informado com as melhores opiniões e informações no mundo dos esportes, no mundo do futebol. Vamos juntos para mais uma edição. Eu sou Henrique Canelo e ao meu lado ele, João Miguel Lotufo, um dos melhores comentaristas da nova geração, abrilhantando os nossos estúdios aqui na Record. Tudo bem, JM? Você, cara, é um prazer estar mais uma vez aqui no Link Sport Clube, começando bem no começo do ano, né? Então é legal te voltar, fazer essa retrospectiva, falar da seleção brasileira, que é algo que não dá muita alegria, mas a gente tem que falar. Então, é um prazer estar aqui com você e vamos comentar um pouquinho de futebol. Saímos das férias para voltar aqui ao trabalho, então... rapaz. É bom valer a pena, né, mano? João Miguel já tava com o pé na areia, falando, que isso, rapaz? Volta aqui pra gente conversar um pouquinho sobre seleção brasileira, que é um assunto espinhoso para nós brasileiros, principalmente nessa nova era do futebol da seleção canarinho, com Dorival Júnior, com algumas peças contestáveis, mas vamos falar de todo esse caminho até chegarmos à situação de hoje. Lincoln Oliveira tá com a gente pelo link, no Link Sport Clube. Tudo bem, Lincoln? Seja bem-vindo, repórter daqueles. É o mestre da zona mista, o cara que sabe de tudo e mais um pouco do futebol e também dos seus bastidores. Tudo bem, Lincoln? Seja muito bem-vindo. Tá aproveitando as férias, mas tá aqui com a gente no link. Tudo bom, amigo? Ah, com certeza, Henrique Canelo. Com vocês, o convite de vocês não é um convite, né? É um chamado. Uma ótima tarde para você, Henrique Canelo, craque da narração, da apresentação, da reportagem. Ao João Miguel Lotufo, também craque aí dos comentários. É um dos grandes futuros aí dos comentaristas esportivos, né? E o Enio, um dos grandes futuros da narração, né, brasileira. É uma honra tá sendo convidado por vocês. E bora debater, né? Também uma boa tarde, um abraço para todos os telespectadores do Link Sport Clube. E bora debater um pouco, né, desse momento desastroso, esse momento catastrófico e muito preocupante da seleção brasileira no ciclo, né, para a Copa do Mundo de 2026. Bora bater um papo sobre isso. Ah, que legal. Hoje o nosso programa tá recheado de grandes talentos. Uma constelação, viu, Pedrão, que tá na nossa central técnica, Pedro Fernandes, colocando tudo isso no ar. Bom, vamos falar do passado da seleção brasileira, porque eu acho que o passado, João Miguel, ajuda a entender o futuro e também o presente do futebol da seleção pentacampeã do mundo, mas que vive muito distante, né, do brilhantismo das 5 estrelas que carrega no peito. Esse ciclo se inicia com a derrota na Copa do Mundo 2018. 2018. Também, né? Também 2018. 2022, lá em Catar. No Catar, o Brasil eliminado ali na prorrogação, tendo aquela chance de conseguir a vaga, abrindo 1-0, gol do Neymar, sofrendo empate e perdendo a vaga nos pênaltis diante da seleção da Croácia. Naquele momento, toda aquela euforia que tomava conta, inclusive, da seleção, porque tinha a dancinha do pombo com o Tite. Daí o Brasil bem, né? Iludiu. O coração do povo brasileiro foi iludido mais uma vez. Até quando, meu Deus? E com isso tudo, a transição, o Tite já falava que não iria continuar como técnico da seleção brasileira. Se imaginou que era chegada a hora de um técnico estrangeiro. E o nome que pintou foi do Carlo Ancelotti, multicampeão, não só pelo Real Madrid, pelo Milan, campeão da Champions, das 5 principais ligas de futebol do velho mundo, do velho continente, da Europa. Bom, e muito se esperou. Ele não chegou em momento algum.
Dá pra dizer que foi uma dupla frustração? Primeiro, pelo nome, falou, pô, Carlo Ancelotti, né? Você fala, é o cara, é o brabo. E ele não vir, já começou o ciclo muito abaixo, né? Ah, com certeza. Começou errado, né? Acho que essa é a grande verdade. A gente esperava já ter um técnico para substituir o Tite, demorou muito, alimentou muito essa esperança da chegada do Carlo Ancelotti e um técnico que não chegou. E era um técnico que a gente colocava muita fé justamente porque ele é o técnico do Real Madrid, então ele treina Vinícius Júnior, ele treina Rodrigo, são dois expoentes que a gente acredita muito na seleção brasileira, mas que ainda não vingaram, não jogaram tudo o que podem jogar. Então, isso aí era uma das coisas que a gente falava assim, pô, se o Ancelotti vir, acho que esse time vai pra frente, esse time vai engrenar, o Vini vai ser o protagonista que a gente espera, o Rodrigo vai também ter mais oportunidades, mas infelizmente não aconteceu, a gente sonhou com o Carlo Ancelotti e acabou acordando com o Fernando Diniz, né? É uma realidade totalmente diferente, mas que isso mostra o puro suco do futebol brasileiro, o puro suco que é a CBF hoje, uma entidade, uma seleção que não tem planejamento, que não tem projeto, e a gente vê aí o Brasil, infelizmente, capengando nessas eliminatórias e ainda sem ter um modelo de jogo definido, sem ter um time definido pelo seu técnico, e isso que assusta, porque vem o ano, vai o ano e vai chegando a Copa do Mundo de 2026 e a gente não é um time hoje que a gente coloca como favorito. Essa não vinda do Carlo Ancelotti, Lincoln, para a seleção brasileira, e foi anunciado, tá? Foi anunciado com pompas pela mídia brasileira, colocado como um negócio certo, que já tudo estava pronto, só faltava a assinatura do homem. Inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção nesse processo todo, do JM, também o Lincoln e a toda a nossa audiência, é que todas as vezes que o Carlo Ancelotti era perguntado sobre a vinda dele no Brasil, ele falou, não, isso é uma questão que leva tempo. Ele desconversava, Ele desconversava, ele nunca confirmava, coisa que o Edinaldo, presidente da CBF, sempre foi muito enfático em dizer que ele viria. Dá pra dizer que é uma das maiores vergonhas ou frustrações da história da seleção brasileira a não vinda do Carlo Ancelotti, Lincoln? Com certeza, né, Enio? Afinal, né, perguntaram pro Ancelotti por fora, mas agora o Edinaldo eu tenho dúvida se perguntou, né? E o Ancelotti em nenhum momento confirmou isso, né? O Ancelotti em nenhum momento confirmou, até a imprensa brasileira confirmou. Agora, o Ancelotti não confirmou. E agora, essa história de treinador tampão para a seleção brasileira é tão vergonhoso quanto, né, ficar esperando por um treinador. Por mais que seja um treinador de primeira prateleira, um treinador europeu, eu concordo em buscar novos ares, em buscar, né, agora treinadores europeus, tem que parar com esse pachequismo, com esse patriotismo. Mas, cara, não dá para colocar treinador tampão pensando no próximo ciclo. Ou você coloca um treinador que vai ser o treinador do próximo ciclo até a próxima Copa, ou você espera, né, uma contratação. Deixava o Ramon Menezes, então, para esperar um novo treinador. É uma grande vergonha do Edinaldo. O Edinaldo, que só está agora como presidente da CBF por uma liminar, né? Então, para mim, Cara, quiçá é o pior presidente da história da CBF. A gente viu aí muitos, né, presidentes corruptos, como José Maria Marim, Marcelo Teixeira... Marcelo dos Santos. Ricardo Esse Teixeira. também. Marco Polo Del Nero. Mas, assim, o Edinaldo não tem nada associado com corrupção, né, ligado ao nome dele. Mas, cara, em questão de gestão, é uma vergonha. É uma vergonha. É o pior planejamento que eu já vi na história da CBF, na história da seleção brasileira. Isso daí não existe. Que seleção coloca 3 treinadores num ciclo de Copa do Mundo? Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Então, é vergonhoso o que o Edinaldo tá fazendo até agora. É assim, né, Lincoln, já para levantar essa questão também pro João Miguel, eu acho que existe algo muito estranho, porque, pô, você coloca nesse intervalo de vou esperar o Carlo Ancelotti, tá, mas quem vai treinar a seleção brasileira? Falou, pô, o Diniz, né? Mas o Diniz não conversa em nada com o Carlo Ancelotti em estilo de trabalho, primeiro ponto. Segundo ponto, você vai dividir esse cara com o Fluminense.
Ou seja, ele não vai pensar no Fluminense e nem na seleção brasileira. Coisa que até fez mal pro próprio Fluminense essa vinda do Diniz para ser treinador da seleção. Ou seja, todo mundo saiu perdendo. E depois o Carlo Ancelotti não vem, você demite o Diniz e traz o Dorival Júnior. São 3 línguas diferentes, né? Eu acho que são 3 linhas bem diferentes de analisar o futebol, de implementar e pensar o futebol. É uma várzea absurda. Concordo, eu acho que tem que vir um técnico estrangeiro para treinar a seleção brasileira. Mas desde que ele venha, né? Ele tem que vir, né, Enio? Essa é a grande realidade. Agora, você falou um ponto muito interessante, porque são 3 técnicos com abordagens totalmente diferentes de futebol. O Diniz, que é aquele técnico que preza a posse de bola, que tem aquele jogo maluco dele, desde a saída do goleiro, com o zagueiro, com o lateral. E depois você tem um Dorival Júnior que fez bons trabalhos no futebol brasileiro nos últimos anos, com o Flamengo, campeão da Copa do Brasil e também da Libertadores, conseguindo o primeiro título de Copa do Brasil com o São Paulo, mas ele nunca foi aquele técnico que a gente olhava e falava assim, ele é o próximo técnico da seleção brasileira. Com o Dorival eu acredito na possibilidade do Hexa. Não passa essa confiança, infelizmente. E a gente vê o futebol apresentado dentro de campo, reflete muito da nossa opinião, que o Dorival é um técnico bom para clube. Para a seleção, que é um patamar acima, ele não tá pronto. Tanto que ele tá tendo muitas dificuldades. Ele não encontrou o time, eu acho que até que ele começa bem, né? Naqueles amistosos com Naqueles Espanha, amistosos, Inglaterra. E depois ele muda totalmente a maneira de pensar, os jogadores que ele convoca, ele vai se perdendo com as próprias ideias. E aí, quem fica perdido com isso é a própria seleção brasileira, que não tem uma identidade ainda, e aí que a gente fica preocupado, porque tomou há 2 anos da Copa do Mundo, menos até, né? Vamos para 2025 agora, então é isso que preocupa. A gente não tem um modelo de jogo, a gente não sabe como essa seleção brasileira vai jogar. Vai ser um time protagonista, que vai propor o jogo, vai ser um time mais reativo, que vai jogar no contra-ataque. Então, isso é algo que a gente não tem o tempo. E é isso que... Eu acho que você tocou num ponto muito interessante. Nós não temos esse tempo não mais. Não tem tempo mais. Porque o que tinha pra gente fazer balão de ensaio, já acabou. O tempo se esvaziou na mão da CBF. Vai trazer o Carlo Ancelotti, daí não traz o Carlo Ancelotti. Traz o Diniz. Depois demite o Diniz porque o Carlo Ancelotti não vem. Não vou nem falar do Ramon Menezes, que inclusive bem ressaltado pelo Lincoln. Bem lembrado. Porque a passagem dele foi tão terrível que a gente quer até esquecer, né? Nossa senhora. Então, assim, é uma indefinição, é uma várzea tão grande. E o Lincoln falou algo muito importante sobre essa visão que nós temos do futebol estrangeiro. Será que o treinador estrangeiro vai ser a salvação da lavoura para a seleção brasileira? Eu não sei se ele vai ser a salvação da seleção brasileira. O que eu tenho de ideia sobre um técnico estrangeiro é que ele vai conseguir mudar a seleção de patamar. Hoje a seleção, da mão do Dorival, é uma seleção que não tem confiança, que não tem futebol, que não tem padrão tático, que não tem ideias bem definidas. E isso me preocupa. Porque nós já passamos da metade do ciclo para a próxima Copa do Mundo e o torcedor brasileiro, se eu for perguntar para 10 torcedores da seleção, 11 vão falar para mim que não tem confiança que o Brasil possa ganhar a próxima Copa do Mundo. Melhor, que não vá fazer feio na próxima Copa do Mundo. Porque nessa linha de raciocínio e também nessa linha do tempo, o Brasil tomou um choque de realidade na Copa América. Assim, partidas difíceis contra Costa Rica, partidas complicadas contra Paraguai. Gente, pelo amor de Deus, né? Seleção brasileira não pode se contentar em ser pequena desse jeito. E tem gente, Lincoln, que fala que o futuro não é um técnico estrangeiro, que nós temos a possibilidade, com os nomes que são criados hoje no Brasil, de tentar salvar a seleção brasileira. Você acha isso correto? Você concorda? Você discorda? Quero saber a sua opinião. Cara, eu discordo completamente, porque os nomes de técnicos bons aqui no Brasil são de treinadores estrangeiros, né? É o Abel Ferreira, é o Arthur Jorge, tinha antigamente, né, o Jorge Jesus, que estava no Flamengo, já foi embora. Mas de treinadores brasileiros eu não consigo ver mais quem. Renato Gaúcho está em baixa, Rogério Ceni jamais. Agora sim, agora que contratou o Dorival, cara, tem que manter ele para 2026, né? Porque vai fazer mais uma troca. O Lotufo já tocou num bom ponto, né? Que, trocou de
por 3 treinadores e não consegue achar uma identidade, então agora tem que manter o Dorival, agora não tem mais o que fazer. Tem que apostar no Dorival até 2026, porque a gente não tem mais tempo para trocar. E, cara, eu também acho que o Dorival se mostrou que é um técnico apenas para clubes, né? Nunca foi esse treinador grande também em clubes, fez 2 grandes trabalhos em 2022 pelo Flamengo e 23 pelo São Paulo, mas antes disso, ele era conhecido por ser um treinador que salvava a equipe do rebaixamento. Muito bem lembrado. Por ser um treinador de fogueira, né? Aquele treinador que chega no segundo turno, que salva equipes do rebaixamento, salvou inclusive o São Paulo em 2017 do rebaixamento, era acostumado por isso. Inclusive, quando o Dorival foi contratado pelo Flamengo em 22, eu fiquei pensando, cara, o que o Flamengo tá fazendo? No final deu certo, mas ele mesmo se demonstrou que não tem capacidade para treinar uma seleção. Cara, aquela cena dele, antes dos pênaltis, né? Sim. Que os jogadores formam a roda e ele tá fora, precisa ser um treinador que tem culhão, que chega lá e fala, cara. Que mostra que é um líder. O Dorival não conseguiu demonstrar que é um líder. Cara, o Dorival, já peguei muita coletiva com o Dorival, um cara cordial, sabe? Não bate boca com ninguém, até em perguntas duras, mantém a cabeça no lugar. Mas, assim, quando se trata de seleção, não tem que passar a mão em cabeça de jogador. Mas a geração... Não, dane-se a geração. Uma geração que não aguenta ouvir nada. Mas tem que ouvir, cara. Tem que ouvir. O Dorival, acho que não está pronto para a seleção brasileira. E a gente também começa a enxergar que não tem treinador brasileiro preparado mais para treinar a seleção brasileira, infelizmente, por muitas questões, né? Porque o futebol europeu está muito elevado, porque os cursos da CBF são caros, porque não tem bolsa para treinadores. São muitos pontos que deixam os treinadores brasileiros abaixo. Essa imagem que foi bem relembrada pelo Lincoln, que tá na sua tela, isso para mim é uma das coisas mais patéticas da história da seleção brasileira de um modo recente. O Dorival se desculpou, o Lotufo, falando que ele fazia assim no São Paulo, ele fazia assim no Flamengo. Mas assim, vamos ser bem realistas, são 2 instituições gigantes do futebol mundial, não só do futebol brasileiro. Mas, é a seleção brasileira, né? Eu acho que nesse momento você tem que se colocar, você tem que se apresentar como um cara que vai resolver a parada, que chama a responsabilidade. Não, estão me contestando enquanto treinador da seleção brasileira, quem manda essa parada sou eu. Finalmente, sabe? Vira clara, fala, não, bate no peito, eu sou o treinador da seleção brasileira. E parece que ele vai ser sempre esse cara que vai assistir de longe, cara muito passivo sempre. Será que é o perfil ideal para ser treinador da seleção brasileira no futebol que nós temos hoje no mundo? Eu tenho 2 pontos para falar. Primeiro que essa imagem, para mim, é o reflexo do momento do Brasil em termos de futebol. Um time sem comando, um time sem alma e um Dorival Júnior que tá tentando se fantasiar de Zagallo aí com esse jaquetão da seleção brasileira e os jogadores dando de ombros. E outra, eu posso afirmar aqui que o Dorival mentiu em relação a... Eu sempre deixei os jogadores decidirem quem que vai bater, quem que não vai, porque na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil de 2022 contra o Corinthians, ele estava presente na roda. Ele estava presente na roda, passando confiança para os jogadores. Então, essa foto aí é o que o Brasil é, um time sem comando, um time sem técnico. E então é isso que a gente fica, cara, para onde vai esse time? O que vai acontecer com essa seleção brasileira? E o Dorival Júnior, para mim, não é a resposta. Eu sou contra, é claro, de você trocar. Eu acho que agora, eu concordo com o Lincoln, você tem que apostar nele até o final, porque você colocar o 4º treinador e sem saber ainda quem que você vai achar hoje no mercado, é complicado. Então, é o Dorival até o final. Porém, eu acho que não é um técnico que vai passar essa confiança, que vai passar essa qualidade de jogo que a gente espera para ver uma seleção brasileira. É aquela história, né? Se vencer uma Copa do Mundo, que eu acho quase impossível hoje, não vou falar que é impossível porque o futebol a galera fala dessas, muito, né? que parece muito 2002? O cenário de 2002. Mas eu acho que é uma seleção muito mais perdida que 2002 e com muitos menos craques eu acho 2002. Que o que me preocupa é mais esse segundo ponto, né? Pô, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, tudo bem, ele tava embaixo antes daquela Copa, mas, pô, Cafu, Rivaldo, Roberto... Eu tô falando aqui
de alguns dos nomes que formavam essa seleção. Denilson, que era considerado um dos grandes jogadores da época, era banco desse time. Então, a gente tá falando de uma seleção recheada de grandes jogadores. Mas a gente tá aqui quase que concordando em relação ao nome de um técnico estrangeiro, com casca, com nome. Pepe Guardiola, pelo jeito, o cara que já se ofereceu de todas as maneiras possíveis. Você lembra depois de 2014? O Brasil tomou aquela traulitada da Alemanha. O Pepe Guardiola se ofereceu para ser treinador da seleção brasileira. Recebeu não, porque a CBF pensou que esse cara que eu vou chamar na entrevista seria o homem para a remontada da seleção nacional. Vamos ouvir o que o Dunga fala sobre o balanço da temporada da seleção brasileira e também sobre a vinda de um técnico estrangeiro, entrevista que ele concedeu pra gente aqui do Link Sport Clube no tapete vermelho do troféu Mesa Redonda. Rodou. Toda a tua experiência em seleção brasileira, queria saber se você considera o balanço desse ano positivo ou negativo, ou mais positivo do que negativo, e também sobre o Vini, por que você imagina que ele não consegue desempenhar na seleção todo o talento que ele consegue mostrar em clube, que no caso é o Real Madrid? Eu acho que é positivo, começou com muita dificuldade, no final deu uma crescida, uma estabilidade, né? A cobrança vai ter, se não tem os resultados, todo mundo quer resultado de qualquer maneira, e o Vini, ele tem que ser o Vini, ele não tem que copiar ninguém, tem que ser o Vini, tem que ser o mesmo Vini do Real Madrid. Como é que ele joga, o que ele é, qual é a postura dele? Quando ele chega na seleção brasileira, ele tem que ser o mesmo jogador, a mesma postura, não pode querer imitar outros, ele tem que ser ele, porque já deu resultado, é decisivo na Champions, já ganhou a Champions, então não precisa fazer mais nada do que ele já faz lá. Eu acho que o Dorival está no lugar certo. Porque se nós formos trazer um treinador estrangeiro, nós temos que trazer um jornalista, um diretor, um presidente estrangeiro. E quem nos dá segurança que um estrangeiro vai resolver o nosso problema? E a gente tem no Brasil a questão das coisas muito imediatas. O problema do Dorival, ok, tiramos o Dorival, vamos ser campeão do mundo. Não é, né? Nós temos que dar estrutura para que o Dorival possa desenvolver o trabalho. Já fez um baita trabalho no Ceará, no Flamengo, no São Paulo. O cara tem capacidade, agora a gente tem que apoiar ele. Tem que dar todas as condições para ele realizar um trabalho. O que falta então pro treinador da seleção? Por que tá demorando tanto para ele conseguir engatar o time, fazer o time jogar bem dentro de campo? Nós demoramos 24 anos para ganhar a Copa do Mundo. Já voltamos a 24 anos, não é fácil ganhar a Copa do Mundo. Não é do dia para a noite, não é tão simples assim como as pessoas falam. Ou melhor, do cozinheiro. Então não é fácil. Tem que ter paciência, mas eu também, como eu tive lá dentro, é o seguinte, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não queria. Depende da nossa resposta. A resposta está na mão daqui, eles vão fazer daqui pra frente. Eu queria viver no mundo do Dunga. Porque assim, ele fala que o começo do trabalho do Dorival Júnior é um trabalho bom. Eu acho que foi bom. O que a gente vai trazer? Um presidente estrangeiro? Balanço positivo. O balanço positivo. O jornalista estrangeiro? O problema não é o jornalista estrangeiro, que outros tantos trabalham no futebol brasileiro. Presidente, temos o John Textor, que é estrangeiro, que inclusive tirou o Botafogo da lama para levar ao topo da América. O problema é que às vezes esse corporativismo que existe entre os treinadores brasileiros, às vezes me enoja muito. Porque o cara tá vendo, tá todo mundo vendo que o trabalho é ruim. A questão não é ganhar a Copa do Mundo ou não, é jogar minimamente um futebol que te dê esperança para que isso aconteça. E me parece que o futebol apresentado por toda a era a Dorival Júnior, somado com a passagem do Diniz, nem vou falar do Carlo Ancelotti porque ele nunca treinou a seleção, Ramon Menezes, o Brasil não conseguiu produzir nada parecido a um futebol minimamente agradável aos olhos do que a gente acompanha. É muito desconectado da realidade, Lincoln. Não dá pra ser assim. Tudo bem, o Dunga já foi treinador da seleção 2 vezes, a segunda eu não vou nem falar da passagem dele. Que, pelo amor de Deus, é tão difícil fazer a meia-culpa, às vezes, reconhecer que o futebol tá ruim, que o treinador brasileiro, às vezes, precisa, sim, beber de uma outra fonte pra conseguir ser minimamente competitivo. Por que treinador brasileiro nunca é ventilado fora do Brasil? Será que os caras não se perguntam em relação a isso, ô Lincoln? Enio, eu discordo quase que completamente aí do Dunga, 99%, né?
Nós estivemos nesse evento, né? Eu, você também, ele, no Troféu Mesa Redonda. Não consegui ali entrevistar o Dunga, porque ele não parou naquela primeira baia. Mas, cara, eu discordo quando ele fala que o saldo é positivo. O saldo é positivo onde? A seleção não jogou absolutamente nada. A seleção está em 5º lugar das eliminatórias. Não me preocupa de passar para a Copa, porque vai passar. Mas, assim, do futebol apresentado, que futebol é esse bom? Ah, mas precisa de resultado. Vem apresentando resultado, né? Porque consegue um empate ali, consegue outro empate aqui, consegue uma vitória amarrada aqui. Não precisa de um resultado. Precisa de um resultado com futebol convincente. É isso do que a seleção precisa, né? Precisa nesse momento, ainda mais numa eliminatórias em que, tirando a Argentina e Colômbia, o Brasil ali é a terceira força, né? De nomes, né? Do que poderia apresentar de futebol. A única coisa ali que eu concordo do Dunga é quando ele fala que precisa de infraestrutura. E realmente está demonstrado aí que precisa, né? Mas, cara, o Dunga vive numa realidade paralela nessa fala dele. Eu não acho nem que ele vive numa realidade paralela. Eu acho que foi uma bela passada de pano, porque deve ter gente ali que ele gosta, ele pode ser amigo do Dorival, já não sei. O Dunga também é uma boa pessoa, né? Apesar de ser aquele cara durão como técnico, foi um cara essencial, fundamental na tragédia do Rio Grande do Sul. Antes disso também já tem um histórico de ajudar pessoas, né, com doação de marmitas, de roupas. É uma boa pessoa, então, às vezes passa aquele pano, né, para um amigo, para um colega de CBF. Mas, cara, viajou totalmente. Com relação ao Vini Júnior, também eu concordo com ele, que ele precisa ser o que ele é. Não só o Vini Júnior, todo mundo, né? Todo mundo precisa ser o que é dentro dos clubes, porque se for assim, aí sim a seleção vai para frente. Mas, cara, o Dorival não é o nome certo. Enfim, agora fica até 2026, porque não tem mais o que fazer. E ele mesmo já disse, né? Não, mas não tenho dúvida, eu tenho certeza que a seleção vai chegar na final da Copa de 26. Eu já tenho dúvidas disso, muitas. Acho que a nação brasileira inteira tem. E, cara, dependendo da Copa, que tende a ser pífia, aí já é para pensar depois num outro nome, né, ele. Assim, eu acho que nesse momento, né, Lincoln e João Miguel, é tentar conter danos. Porque a gente sabe que, assim, se o Brasil for campeão, vai surpreender não somente a mim, mas eu acho que 99% das pessoas que assistem futebol. Porque o futebol do Brasil não me deu confiança nenhuma em relação a ser minimamente competitivo. Não tô falando para ser o melhor time do mundo, mas para ser minimamente competitivo. Eu acho que o discurso do Dunga é dessa coisa mesmo de passar pano para tudo o que acontece nos bastidores. A gente sabe que dentre os técnicos brasileiros existe essa camaradagem às vezes, mas não pode brigar com a realidade, né, João Miguel? Às vezes é importante você falar a verdade, né? Às vezes é legal você falar a verdade porque os jogadores podem levar de uma maneira, podem colocar isso dentro de campo, levar com uma forma de motivação. Eu nunca vou esquecer o Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho Gaúcho teve uma declaração falando que não assistia mais o jogo da seleção brasileira, porque... E alguém julga, né? O time não encanta, o time não joga, o time não faz aquilo que o brasileiro gosta, de partir pra cima, de ser irreverente, de ter um futebol ali, arte, né? Aquele futebol que a gente acostumou se a ver com essa geração fantástica de Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Kaká, Adriano. Olha quantos craques a gente tinha. Vai caindo muito esse nível. Então, é um negócio que às vezes é importante. Acho que o Dunga, claro que tentou manter essa camaradagem, né, com o Dorival Júnior, não tentou colocar tanta pressão, que já é muito grande, pra cima do Dorival, mas é importante ver o copo meio cheio, meio vazio. Eu acho que o Dunga, nesse caso, ele foi um pouco mal na sua declaração e passa uma imagem mentirosa pro torcedor, que torcedor que, como você muito bem disse, vê futebol, acompanha diariamente, sabe que o saldo não é positivo, tá longe de ser. Então, nesse momento, você coloca o Brasil como um candidato ao título da Copa do Mundo? De jeito nenhum, cara. O Brasil tá atrás de times da Europa, de times da Ásia, tá bom? Porque o Japão tá cada vez melhorando o seu desempenho. Um time taticamente que incomoda, que eliminou
na última Copa do Mundo, um grupo que tinha Alemanha e Espanha. Sim, verdade. Então, tá vendo? Marrocos. O futebol tá se modernizando e o Brasil tá parado no tempo. O Brasil parou no tempo. Enquanto a gente não acordar, essas seleções vão se aproveitando. Ninguém mais tem medo do Brasil. Essa é a grande realidade. E nem dá pra julgar muito essas seleções não terem medo do Brasil, porque realmente o Brasil é aquela coisa, respeitado pela história, mas não pelo presente. Eu acho que a gente precisa separar muito bem as coisas. A seleção marroquina, que é da África, né, do norte da África, fez miséria. Camarões, que a gente perdeu pra Camarões na fase de grupos. Verdade. O Abubakar falava, não, essa seleção não tenho medo. Não tenho medo. Coisa. Tinha medo de Ronaldinho, tinha medo de Kaká, de Ronaldo Fenômeno. Esses daí a gente consegue enfrentar de igual para igual e ganharam. E eu vou te falar, sabe o que eu tenho medo? De pronunciar o nome do cara que vai entrar agora, o gênio do futebol. Vamos falar com o Ozinho sobre o trabalho do Dorival Júnior e também sobre a vinda de um técnico estrangeiro. Tá na tela pra você. Brasileiro e esse trabalho do Dorival Júnior. Você acha que ele deve ficar até o fim da temporada, para a próxima Copa do Mundo? Eu acho que sim, mas é um trabalho ainda no seu início, é um trabalho ainda de muita oscilação. A gente ainda não viu um time base, um time organizado taticamente, um time realmente que a gente olha assim, esse time vai representar o Brasil. O Brasil vai classificar, para mim. Eliminatória com 6, 7. Então, assim, a gente está buscando hoje que esses bons jogadores que a gente tem, eles se juntem e se formem um time bom. A gente ainda não tem um time montado, a gente tem bons jogadores. E é a competência e o trabalho do Dorival. Esse ano de 2025 é muito importante, porque a Copa está batendo aí na porta. Então o Brasil, para mim, classifica, mas a gente tem que montar o time. Qual que é a dificuldade, a principal dificuldade, na sua opinião, dos jogadores? A maioria não jogar dentro do Brasil? Você acha que caberia, talvez, um técnico estrangeiro na seleção? Não sei, assim, técnico estrangeiro qual? Também trazer um técnico estrangeiro só por trazer? Não, tem que trazer o melhor. Né? Aí no mercado esse melhor quer vir? Ficou essa coisa do Ancelotti, perdemos um tempo do caramba, né? Aí pegou o Diniz fazendo um trabalho duplo, totalmente errado isso. Pensando no Fluminense, pensando na seleção, um ótimo profissional, mas ficou dividido. Aí não vem resultado, aí o presidente que pensou no Ancelotti para botar ele como interino, treinadores com filosofia de jogo totalmente diferente, então perdemos muito tempo, acho que esse foi um grande problema. E nós temos jogadores muito jovens, garotos, chegando numa seleção, acho que nem preparados ainda para uma seleção. São ótimos jogadores com um futuro brilhante, mas ainda sendo lapidados para uma seleção brasileira. A seleção, para mim, não é um local de você moldar jogador. O jogador tem que chegar na seleção pronto, para corresponder e entregar aquilo que o treinador quer. Acho que nós estamos trabalhando esses jogadores e eu espero que eles sejam prontos até 2026. Eu acho que uma visão bem lúcida da realidade, né? Eu gosto muito do que levanta o Zinho e também o que falou o Dunga em relação ao que pode ou não produzir jogadores que estão no ataque da seleção brasileira. Rafinha é mais do que protagonista no Barcelona. Vini Júnior, melhor do mundo. Rodrigo, importantíssimo no esquema do Real Madrid, que apesar dessa temporada não estar vindo tão bem, mas é uma equipe indiscutivelmente gigante do futebol europeu. Para mim é o maior clube do mundo. Vou colocar tudo isso na conta para dizer o porquê a seleção brasileira não consegue fazer com que esses jogadores repliquem esse futebol vestindo a camisa da seleção, João Miguel. Essa é a maior dúvida, né? Essa é a maior dúvida, porque você falou alguns nomes, mas o Bruno Guimarães joga uma bola redondíssima no Newcastle da Inglaterra, e no Brasil ele é mais um. Ele não faz absolutamente nada, joga ali passinho pro lado, nunca consegue achar um passe um pouco mais importante. Protocolo, né? Um cara protocolar, falou tudo. E a gente tem outros bons valores, cara. Por exemplo, o Andrés Pereira, quando entrou, sempre entrou muito bem. Um cara que demonstrou um bom futebol, que demonstrou vontade dentro de campo. Coisa que a gente não vê em alguns jogadores. Eu acho que falta um pouco disso, de olhar aqui pro escudo da seleção brasileira, ver que tem 5 estrelas e colocar isso dentro de campo, mostrar por que você é pentacampeão. Quem tem mais tem 5. E acho que falta um pouquinho desse senso de urgência em alguns jogadores da seleção brasileira. Eu já citei o Bruno Guimarães. Laterais é um problema gigantesco que a gente
dificilmente a gente encontrou até hoje um que se firmou. A zaga ainda não passa tanta confiança, mas o Gabriel Magalhães faz uma baita de uma temporada no Arsenal. Então, são jogadores que a gente sabe que tem desempenho, que conseguem jogar, fazer um bom futebol, mas que na seleção brasileira não sei se sentem a camisa, não sei se sentem o peso, o momento também, que é de muita pressão, mas não dá liga. Não dá liga e aí a gente fica nessa. A gente sabe que o time não é tão ruim, não é pra estar nessa posição, por exemplo, das eliminatórias, mas é um time que, por exemplo, nesse momento vai jogando futebol de sexto, sétimo colocado, sorte que classifica 8. Assim, eu acho que o Brasil, a gente fala quem deve comemorar de irem 500 seleções para a Copa do Mundo é o Peru, é a Bolívia, que pode ser que tá jogando lá em alto. A Bolívia tem chance de classificar. Também jogando a um passo do céu, né? Tamanho altitude. E essas seleções precisam comemorar que todas as seleções do mundo possam ir para a próxima edição do Mundial. O Brasil tá comemorando, gente. O Brasil está em 5º colocado, atrás de seleções que, historicamente, o Brasil amassava, não tomava conhecimento. Tudo bem, o futebol melhorou para todo mundo, o conhecimento melhorou e as possibilidades também são outras. Mas o futebol da seleção brasileira, com tudo isso que eu acabei de falar, era para estar melhor, era para estar mais desenvolvido. O que o Zinho acaba apontando em relação aos jogadores e também ao período de trabalho é muito mais compatível com a realidade do que propriamente disse o Dunga, o Lincoln. Eu queria saber a sua opinião. Por que o Vini Júnior não consegue jogar como joga no Real Madrid? Será que ele acaba sentindo o peso da camisa e o fato de ser responsável pela maior parte dos grandes lances dentro da seleção brasileira, ou é simplesmente um fator de esquema de jogo que não favorece os talentos que nós temos hoje no Brasil? Então, Enio, eu acho que são diversos fatores, né? Essa falta de identidade da seleção brasileira, o pouco tempo de Dorival Júnior na seleção também. Claro, para mim essa velha desculpa usada, já não, tem pouco tempo para treinar, isso daí para mim não cola, porque todas as seleções têm pouco tempo para treinar. Mas é a falta de identidade, muitos treinadores, é a pressão, né? Porque o Brasil não joga bem há muito tempo. E é isso, cara. Eu discordo do Zinho quando ele fala que não são os jogadores prontos para a seleção, que eles não podem ser lapidados na seleção. Claro, eles não podem ser lapidados na seleção. Tem que ser lapidados nos seus clubes. Mas, cara, vai falar que o Rodrigo não é pronto para a seleção, o Vinícius Júnior não é pronto para a seleção, o Gerson não é pronto para a seleção, Andréas, cara, tudo bem, um Estevão, o Luiz Henrique ainda são muito jovens, podem sentir um pouco mais, aí vem o papel dos jogadores mais veteranos de passar isso para eles, né, de calma, passar uma tranquilidade no momento que não tem tranquilidade, mas é uma visão do Zinho que me agrada muito, porque ele cutuca o Edinaldo falando do mau planejamento feito, ele fala da oscilação da seleção brasileira. Eu só discordo um pouco disso, de que a seleção não tem jogadores prontos, porque eu acho que tem sim muitos jogadores prontos. Vou na mesma linha aí do João Miguel Lotufo, que, né, a zaga é uma zaga ainda que está em formação, mas não passa tanta credibilidade. Acho que goleiros dá para apostar na nova geração, num John, né, num Léo Jardim, enfim, vários goleiros, né? Mas, cara, laterais, para mim o Wanderson e o Danilo, trocar 6 por meia dúzia, 2 jogadores que fazem uma função de terceiro zagueiro, talvez a lateral esquerda mais confortável, né, com Alex Telles, com Arana, 2 jogadores que avançam mais, aí cabe ao Dorival arrumar um esquema para colocar jogadores que consigam fazer essa reposição, enquanto o Arana ou o Alex Telles vão por ataque. Mas, cara, é isso, é a pressão, a falta de identidade, o pouco tempo de período de trabalho, são diversos fatores, hein? Complicado, né? Assim, só para a última rodada com o João Miguel, já vou me despedir do Lincoln, mas, assim, eu acho que é uma heresia dizer que o Vinícius Júnior
ou pode se dizer, ele tentou induzir, né, que o Vinícius Júnior não está pronto para a seleção brasileira, que o Rodrigo não está pronto para a seleção brasileira. Eu acho que é mais incompetência de quem treina do que realmente de quem pisa em campo, algumas vezes. Não sei o que você pensa sobre isso. Concordo 100% com você, cara. Você falar que o Vini não tá pronto, que o Rodrigo não tá pronto, os jogadores que são titulares do Real Madrid, se eles não estão prontos para jogar numa seleção brasileira, acho que tem algo errado, cara. Porque é o time que tem mais pressão no mundo, é o melhor time do mundo e são 2 jogadores protagonistas desse clube. Como é que esses caras não vão estar prontos para jogar no Brasil? Então, são algumas divergências de opinião. Eu acho que o grande problema do Vini é, às vezes, ele tentar muito mais do que precisa. Ele tem essa necessidade de ser o protagonista, a gente sabe que ele é o próximo grande expoente do Brasil, depois do Neymar, e acho que ele sente essa pressão. Eu acho que ele sente essa pressão de tem que ser aquele cara que carrega o piano, de tem que ser um jogador ali diferente, que consegue aquela jogada um espaço curto, uma finalização de fora da área. Então acho que às vezes o Vini tenta muito. E aí o torcedor brasileiro não tem tanta paciência assim, né? Tentou uma vez, não foi. Tentou a segunda, também não foi. A terceira não foi. O brasileiro já começa a ficar um pouco irritado. E acho que o Vini sente um pouquinho dessa irritação do torcedor brasileiro e aí acaba atrapalhando um pouco o seu desempenho dentro de campo. Isso acaba impactando diretamente a qualidade da seleção. Última pergunta e já me despedindo de você, Lincoln, vai aproveitar essas praias maravilhosas. Lincoln tá bronzeado, tá na tela pra você. Futuro da seleção brasileira é não passar vexame na Copa do Mundo, é se classificar para as grandes decisões, além das quartas de final, é ser campeão ou ser finalista, Lincoln? Cara, nesse momento tá para não passar vexame na Copa do Mundo, né? Porque é uma Copa do Mundo com mais seleções, é uma Copa do Mundo que vai ser mais difícil e é uma seleção brasileira que não passa nem credibilidade nas eliminatórias da América do Sul, que são fraquíssimas, né? A gente criticava muito o Tite, mas pelo menos nas eliminatórias ele fazia o Brasil dar aulas, né? Show. E o Dorival não consegue fazer o Brasil nem jogar metade do futebol que pode jogar nas eliminatórias. Quanto mais quando com uma França, né? Com uma Espanha, com uma Alemanha na Copa do Mundo. Então é mais para não passar vexame do que chegar numas quartas, semi. Eu acho que tá mais nessa linha a seleção nesse momento, viu, Enio? Lincoln, um abraço pra você, meu irmão. Obrigado pela participação. Ó, te espero aqui nos estúdios do Link Sport Clube na Record. Aproveita as férias, traz uma lembrancinha pra nós e eu te espero aqui nos nossos estúdios qualquer dia. Abraço, amigo. Com certeza, Enio. Vou trazer um presente pra você, pro João Miguel Lotufo, pro pessoal do Link Sport Clube. Agradeço aí o convite novamente, aí, sempre uma honra. A gente faz uma pausinha nas férias também para falar com vocês, é uma honra. Espero novos convites. E, cara, agora, eu não sei se eu vou pra piscininha aqui embaixo, pra praia ali, mas vai ter aquele copinho americano com aquele conteúdo amarelo. Ah, sim, bem gelado, se Deus quiser. O gelo Vioral, Lincoln, esse aí é bom, cara. Valeu, João. Aí o Super Lincoln Oliveira com a gente, brilhante repórter, tá aqui participando da nossa live especial. Crack. João Miguel Tufo, eu já rasguei elogios várias vezes, daqui a pouco vou rasgá-los ainda mais, mas antes de me despedir de você, Brasil tá para não passar vergonha, tá para lutar por quartas de final, por finais e para ser campeão. Bom, a gente tenta ser confiante, né? A gente tenta passar aquele otimismo pro torcedor, mas eu acho que nesse momento é não passar vergonha. É classificar pra Copa do Mundo, ver o grupo que vai cair, e aí a gente começa a ver a caminhada que essa seleção brasileira pode trilhar. Você é um dos melhores comentaristas dessa nova geração, você já sabe muito bem disso. Tá aqui nos nossos estúdios do Link Sport Clube. Muito obrigado, João Miguel, de verdade mesmo, pelo carinho de sempre, pela presença de sempre. Quando a gente chama, ele é muito solícito, sempre tá com a gente aqui no nosso Link Sport Clube. Parabéns, meu irmão, que saudade que eu tava de você. Espero te rever em breve, brilhando como sempre. Até a próxima. Ah, a sua saudade é a minha saudade, Enio. Sempre um prazer participar aqui do Link. Mandar um abraço também pro Lincoln, um cara que eu conheço também de longa data, fez jornalismo comigo na faculdade. Então, é muito bom ver os amigos prosperando, né? Todo mundo evoluindo no seu trabalho, acho que isso que é muito importante. Então, agradecer mais uma vez o convite, agradecer também a quem acompanhou de casa. Bom final de ano a todos e,
Até ano que vem. Ah, já tá no chinelinho. Valeu, gente. Muito obrigado pela audiência nessa edição especial do Link Sport Clube, falando da seleção brasileira. Nós voltamos numa próxima. Você sabe, né? Desce o dedo no like, se inscreve, ative o sininho, compartilha a nossa transmissão pra todo mundo. Nós voltamos numa próxima. Link Sport Clube Podcast, o canal dos campeões.